Renan Nossi. Amém, amém, glória a Deus. Bom dia, querida igreja, graça e paz, Deus abençoe a todos. Nós estamos na nossa série Pessoas Comuns, Vivendo Histórias Extraordinárias. E eu não sei para você, mas essa série para mim tem sido fundamental. Porque quantos personagens, às vezes eu nem tinha ouvido falar, mas eu pude me identificar com ele e ver que eu posso sim ser uma pessoa comum, que vai viver uma história extraordinária quando me dispor à presença de Deus. Hoje nós falaremos sobre Amós. E eu não sei se você já sabia, mas Amós de trás para frente significa soma. Isso não tem nada a ver com a mensagem de hoje, só queria impressioná-los. Amós foi um dos profetas do Antigo Testamento. E segundo o livro de Amós, Amós ele era um pastor da cidade de Tecoa, que ficava situado em Judá. O trabalho de Amós como pastor indica que ele era um homem comum. Ele era envolvido em atividades agrícolas, pecuárias, e essa ocupação simples nos mostra a humildade e a chamada de uma maneira muito simples e comum de Deus para esse futuro profeta, para que ele pudesse proclamar a verdade de Deus, a justiça de Deus para toda Israel. Amós ele viveu durante o reinado de Jeroboão II, nos anos de 786 a.C. a 746, e ele profetizou principalmente no reino norte de Israel, embora tenha pregado também em outros lugares. De acordo com o livro de Amós, não há uma descrição detalhada do chamado de Amós para ser profeta. No entanto, o primeiro capítulo do livro de Amós indica que ele recebeu essa revelação direta da parte de Deus, e ele foi comissionado a proclamar a verdade, a mensagem ao povo de Israel. Em algum momento, Deus chamou ele para deixar a sua vida cotidiana e profetizar em Israel. Amós respondeu a esse chamado e ele começou a transmitir as palavras de julgamento e condenação que Deus havia dado. E a gente pode perceber que Amós reconheceu a voz e a vontade de Deus em sua vida, e ele se sentiu responsável em abandonar suas ocupações anteriores e se tornar um mensageiro de Deus. Embora os detalhes específicos desse chamado não estejam registrados, o seu ministério profético e sua coragem em enfrentar o povo e as autoridades demonstram que ele foi fortemente guiado pelo Espírito de Deus. Amós transmitiu mensagens de julgamento e condenação contra as nações vizinhas de Israel, mas bem também contra a própria Israel e Judá. Ele denunciou a opressão aos pobres, corrupção moral, injustiça social e a idolatria. Amós também profetizou destruição iminente de Israel e exílio do povo de Deus. Durante o tempo de Amós, Israel estava vivendo uma prosperidade econômica muito grande, mas a sociedade estava mergulhada na injustiça social. Israel estava mergulhado em idolatria, em hipocrisia. Apesar de estarem muito bem financeiramente, eles estavam péssimos perante Deus. Havia corrupção nos tribunais, opressão aos fracos e pobres, e os cultos estavam completamente vazios. E Amós denunciou esses pecados e alertou sobre o juízo de Deus que viria como resultado dessas práticas. Quando Amós começa a falar para Israel que Deus condenaria, que Deus traria juízo às nações vizinhas, Israel faltou aplaudir, faltou bater palma, porque achava legal que os vizinhos iam ser condenados. Mas chegou um momento em que Amós começa a falar sobre o pecado de Israel. E quantos de nós não somos assim? Nós precisamos tomar cuidado, porque normalmente a gente fica feliz quando a gente vê o juízo de Deus vindo sobre pessoas que estão cometendo pecado. Quando a gente vê pessoas que ofenderam a Deus, passando por dificuldades, a gente se alegra, falta bater palma.
Mas será que a gente também não tem sido como esse povo de Israel, que tem admirado a justiça de Deus lá fora, mas não tem olhado para o próprio erro, para o próprio pecado? Será que os seus olhos estão rápidos para enxergar o pecado do outro e tardios para enxergar o pecado em sua própria vida? Dado esse breve panorama sobre Israel, dado esse panorama sobre Amós, eu queria te convidar a baixar sua cabeça para que a gente pudesse orar nessa manhã. E esse é um momento muito importante, porque talvez até aqui você chegou com o coração duro. Talvez até aqui você chegou irritado porque alguém atrasou para sair, ou o trânsito, ou alguém te fechou e você está com o coração fechado. Mas o culto de domingo não é só liturgia, a gente vem aqui para a gente ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente vem aqui para ser impactado, para ser transformado, para ser confrontado. Então dispõe seu coração agora e peça, Espírito Santo de Deus. O Renan não sabe o que eu estou passando na minha vida, o Renan não sabe os meus pecados, mas o Senhor sabe. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe aquilo que eu quero ouvir, mas não fala o que eu quero ouvir, fala aquilo que eu preciso ouvir como mensagem. Quebranta o meu coração, tira todas as minhas distrações, tira as minhas preocupações nesse momento, a minha ansiedade. Que eu não fique atento ao que o meu irmão do lado está fazendo ou pensando, mas aquilo que o Teu Espírito Santo tem para a minha vida nessa manhã. Que possamos sair daqui, Pai, totalmente transformados, impactados com a Tua palavra. Em Teu nome que nós oramos, amém. Abre sua Bíblia aí em Amós capítulo 1, versículo 1. E deixa ela aberta que Amós tem 9 capítulos. E a gente vai passar pelos 9 capítulos nessa manhã. Então deixa ela aberta. Eu prometo terminar antes de 3 horas da tarde. Vai dar tempo. Brincadeira. Meio-dia tá bom. Mas deixa ela aberta aí e anota também aquilo que Deus sempre fala ao seu coração. Amós, ele não era de linhagem profeta, nem tampouco veio de uma escola de profetas. Ele não foi preparado para ser um. Mas isso não é um empecilho para Amós, porque bastou Deus chamar que ele obedeceu. Mesmo sendo para uma função difícil, Amós foi levantado para trazer juízo e condenação de Deus para a sua própria nação. Muitas vezes nós queremos ser usados por Deus naquilo que dominamos ou naquilo que mais nos convém. Nós queremos que Deus falte abrir os céus para a gente perceber que Ele está nos chamando para o trabalho. Mas com Amós foi diferente. Ele não se importou com a delicadeza do assunto. Ele não se importou com a profundidade ou com o risco de vida que ele enfrentaria. Ele não se importou de não ser alguém pronto. Mas ele confiou no chamado de Deus e deixou que Deus os capacitasse. Então deixa Deus falar com você nessa manhã, porque talvez tenha algo que Deus está há tempo falando com você, e você tem relutado, tem pedido sinais, mas a palavra de Deus é o maior sinal que nós podemos ter dele, amém? Amós 1, versículo 1. Essa mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, em Judá. Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Foi isso que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim no monte Carmelo murchará e morrerá. Assim diz o Senhor: os habitantes de Damasco pecaram repetidamente, não deixarei com que fiquem impunes. Feriram o meu povo em Gileade, como cereal é debulhado com trilhos de ferro. Por isso enviarei fogo sobre o palácio do rei Hazael, e as fortalezas do rei Ben-Hadad serão destruídas. Derrubarei os portões de Damasco, e matarei todos que habitam no vale de Avém. Destruirei o governante em Bet-Edém, e o povo da Síria será levado como escravo para Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: os habitantes de Gaza pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Enviaram todo o povo para o exílio e o entregaram como escravo para Edom.
Por isso enviarei fogo sobre os muros de Gaza, e suas fortalezas serão destruídas. Matarei os que habitam em Asdod, e destruirei o governante de Ascalon. Então me voltarei para atacar Ecrom, e os filisteus que restarem serão mortos, diz o Senhor soberano. Assim diz o Senhor: os habitantes de Tiro pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Quebraram um pacto de irmãos com Israel e entregaram todo o povo como escravo para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Tiro, e suas fortalezas serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Edom pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Como espadas perseguiram seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles. Em sua fúria, os despedaçaram sem parar e foram implacáveis com sua ira. Por isso enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Brosa serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Amon pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Quando atacaram Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e suas fortalezas serão destruídas. A batalha virá sobre eles com gritos, com um redemoinho numa forte tempestade. Seu rei e seus príncipes irão juntos. Até que tá bom, mas deixa aberta que a gente vai conversando sobre o livro todo. E no primeiro capítulo eu já tiro 2 aprendizagens para a gente nessa manhã. E a primeira delas fica muito clara, porque Amós ele repete isso várias vezes. Deus condena o pecado. Então, em primeiro lugar, anota aí, Deus ele condena o pecado. Não importa quantas vezes você já tenha cometido. Não importa o quanto você já esteja imerso. Não importa o quanto você já esteja viciado. Porque a tendência é a gente praticar tanto, a gente ter tanta dificuldade para largar o pecado, que chega em um certo ponto que a nossa vergonha ou a nossa consciência nos faz pensar que Deus já não liga mais para aquilo. Mas não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja a sua dificuldade, não importa o que está te afastando de Deus, Deus condena o pecado. Grava isso na sua mente, Deus condena o pecado. Porque ao ceder ou ouvir a voz de Satanás, o homem escolhe agradar a si mesmo e desobedecer deliberadamente a Deus. Quando eu escolho dizer sim ao pecado, eu estou imediatamente virando as costas para Deus e dizendo: eu prefiro fazer a minha vontade do que agradar aquele que morreu na cruz por mim. É por isso que Deus odeia o pecado. É por isso que Deus condena o pecado. O pecado trouxe consequências individuais e coletivas, desde Adão, que se estenderam até nós. As principais consequências do pecado são a morte, como diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E a separação de Deus, como diz em Romanos 3,23, nós pecamos, por isso estamos destituídos, afastados, distantes da glória de Deus. Então para de olhar para o pecado como algo natural da sua vida, e comece a olhar para o pecado como algo que está te matando e trazendo condenação para a sua vida. O pecado não conseguiu retirar do homem a imagem de Deus, mas conseguiu deturpar, tornando o homem violento, imoral e corrupto. O pecado faz com que o homem se desvie dos propósitos de Deus e perca a companhia de Deus. O que o pecado fez por Adão, faz por todos nós. O pecado fere diretamente a Deus. Quando eu era criança, eu ficava pensando, se um dia encontrar Adão, eu vou dar um chute nele. Se um dia encontrar os soldados que chicotearam Jesus, eu vou bater neles. E aí eu cresci, eu amadureci, eu aprendi que toda vez que eu peco, eu sou mais um que estou lá chicoteando Jesus na cruz. Porque eu estou dizendo para ele que nada daquilo adianta, porque eu ainda prefiro o pecado. E ainda assim, ele está procurando os pecadores e dizendo: onde estás? Meu filho, onde você estava durante todo o dia? O que você fez hoje? E ele está dizendo que a sua misericórdia é infinita e o seu amor é incomparável. E assim como ele vestiu Adão
com uma nova veste. Ele enviou seu Filho Jesus para que tenhamos uma nova roupagem espiritual. Desde o princípio, Deus já tinha um plano de redenção para a humanidade. E toda essa série de mensagens tem nos mostrado isso. Deus salvando o povo pecando, Deus salvando o povo pecando. Que é um resumo da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Deus criou o homem se voltou contra Deus, o homem pecou, Deus enviou Jesus Cristo pagou o pecado do homem, o homem pecou, e no fim Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele condena o nosso pecado, e é por isso que eu não devo viver de maneira religiosa como viviam os filisteus, preocupado o tempo todo, tenso, pressionado, achando que tudo que eu estou fazendo está errado. A minha vida, o meu olhar não deve estar voltado para o pecado, como se eu estivesse dizendo, eu não posso chegar até lá, eu não posso ir até lá. Mas é o contrário, é olhar para a graça de Deus e começar a dizer, é para lá que eu tenho que ir, é com Ele que eu tenho que me encontrar, é com Ele que eu tenho que ser parecido. A gente tem tanta dificuldade com o pecado porque a gente fica focado para ele, o tempo todo com os olhos fitos, pensando, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mas Paulo fala que não é para a gente ficar olhando para o pecado, mas é para a gente manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. É por isso, meu querido, que você está com tanta dificuldade de vencer o pecado, é porque os seus olhos estão o tempo todo no pecado. Tire o olhar do que você não pode fazer e comece a olhar para tudo que Cristo fez por você. Agora, se nós sabemos que o pecado fere a nós e principalmente a Deus, por que que a gente ainda insiste tanto em algo que nos separa daquele que nos amou incondicionalmente? Qual pecado você tem fingido que está lutando? Qual pecado você está fingindo que está deixando de lado? Será o vício? Será a pornografia? Será orgulho, mentira, vaidez? Será fofoca? Será presunção, arrogância, corrupção? Sonegar impostos, mentir, eu não sei. Mas pelo que você está lutando de fato? Porque os homens só estão separados da presença de Deus por causa do pecado. Eu acho que o pecado deixa a gente até mais feio. Porque a Bíblia fala que o pecado deturpa. Talvez a gente seria muito mais bonito, mas a gente insiste em permanecer no pecado. É uma tragédia você estar separado de Deus. Porque o pecado, ele atinge não apenas o indivíduo como tal, mas a sua influência. Estende-se à sociedade em que você vive. O pecado tem como consequência imediata alienação, distância do indivíduo, das finalidades e propósitos para os quais Deus o criou. Portanto, Jesus Cristo veio para dar sentido à sua existência. Jesus Cristo veio e morreu para dar propósito para a sua vida. Ele veio para tornar possível uma vida abundante e significativa, como diz em João 10:10. Não importa qual seja, largue o seu pecado antes que ele te mate. O segundo aprendizado que eu tiro aqui nesse primeiro capítulo é que Deus, Ele quer salvar o pecador. Portanto, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que se sentem perdidos, abandonados, distantes, alienados. Jesus veio ao encontro de cada pessoa que se considera infeliz e pecadora. E aí, assim, para a culpa, Ele dá o perdão. Ao fardo pesado e inglório do pecado, Ele traz leveza. Ao enfado e cansado, uma nova disposição. Ao inseguro e na dúvida, certeza. À intranquilidade e medo, Ele traz paz. Você não está sozinho, Jesus, Ele está perto. Ele deseja se aproximar de todos os homens.
Então olha que lindo, Deus ele condena o pecado. Ele olha para a sua vida e ele diz: não é para isso que eu te criei. Não é para viver essa vida que eu te criei. Não foi para você viver imerso no pecado que eu te salvei. Não foi para você se prender às amarras de Satanás que eu te libertei. Entendeu? Então agora vem, porque eu me importo com você. E não importa quantas vezes você caia, eu estou disposto a te levantar novamente. Jesus ele condena o pecado, mas ele quer salvar o pecador. E é por isso que precisa imediatamente ter uma separação entre você e o seu pecado. Porque Deus ele salva o pecador, mas o pecado precisa ser deixado para trás. Coríntios fala: deixe para trás as coisas velhas e caminho. Eis que tudo se fez novo. Você precisa se arrepender. Arrepender é mudar a mentalidade, é mudar a percepção. Faça um levantamento da sua vida. Tem quanto tempo que você está lutando contra o mesmo pecado? Tem quanto tempo que você não passa de fase? Tem quanto tempo que você está lutando contra a mesma língua mentirosa, contra a mesma língua que faz fofoca? Tem quanto tempo que você está lutando contra a desonra? Tem quanto tempo que você está lutando contra em ser integral, em ser íntegro? Tem quanto tempo que você está lutando contra a mentira? Nós precisamos vencer e ir evoluindo. Antes eu era viciado em pornografia, agora eu tenho outra dificuldade, aquela já ficou para trás, Cristo já me ajudou. E essa que eu estou hoje, amanhã já vou estar em outra, mas eu preciso vencer dia após dia. Nessa manhã, Deus quer te libertar do seu pecado, porque Ele te ama e Ele se importa com você. Terceiro lugar, Amós capítulo 2, versículo 3 ao 5. Assim diz o Senhor: os habitantes de Judá pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes, rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram aos seus decretos, foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram os seus antepassados. Por isso eu enviarei fogo sobre Judá e as fortalezas de Jerusalém. Em terceiro lugar, aquele que pecar morrerá. Não é novidade que o pecado traz morte. Não é novidade que o pecado mata relacionamentos. Não é novidade que o pecado te afasta das pessoas, te mata espiritualmente e principalmente te afasta de Deus. O pecado ele mata a sua alegria, ele mata a sua vontade de viver. O pecado traz clima de morte, mas não só para você, mas para todos que convivem com você. Da mesma forma que a bênção ela segue e atinge não só aquele que é o abençoado, mas a todos que estão ao redor. O pecado também ele mata e atinge não só o indivíduo pecador, mas aqueles que estão ao redor também sofrem pelo mesmo pecado. O problema é que nós temos dado ouvidos a falsos profetas do nosso tempo, que têm pregado um evangelho vazio, um evangelho oco, pregado um evangelho que tudo bem pecar. Deus ama a todos e nos entende. Deus compreende o nosso pecado, afinal a nossa natureza é pecaminosa. Falsos profetas que estão dizendo que nós somos o centro do universo e que Deus está aqui para nos servir. Só que se você ficar dando ouvido a esse tipo de mensagem, ao invés de ouvir a voz de Deus, certamente você morrerá. O nosso coração está o tempo todo buscando justificativas para poder pecar sem pesar nossa consciência, para poder pecar sem culpa. E é por isso que esse tipo de mensagem ganha tantos seguidores, ganha tantos views, porque é confortável, é gostoso. Afaga o meu ego dizer que eu posso pecar à vontade, que eu não vou pagar pelas consequências. É agradável saber que Deus entende o meu pecado e que Ele não vai me julgar. Mas isso não é verdade, não é isso que a Bíblia diz. O verdadeiro evangelho prega sim sobre amor, prega sim sobre perdão, mas Amós está sendo levantado por Deus para lembrar ao povo que o pecado traz consequência e traz morte.
É essa mensagem dura que Amós está sendo levantado para dizer para a sua própria nação: Deus vai enviar fogo, vai vir um terremoto, nós vamos morrer por causa do pecado, nós vamos morrer. Então o seu pecado sim te mata, o seu pecado sim traz condenação. Nós precisamos encarar o pecado como um inimigo, e não como um aliado que está no meu dia a dia, me fazendo convívio, me fazendo companhia. É alguém que eu tenho que fugir, é algo que eu tenho que deixar para trás. O povo de Israel paga pelos pecados que eles estavam cometendo. A sua família paga pelas consequências dos seus erros. Você paga pelas consequências dos seus erros. Então para de viver como se o pecado não trouxesse consequências. Ele traz sim. Talvez você está estagnado há anos no mesmo lugar. Não consegue crescer, não consegue melhorar, não consegue evoluir. E as pessoas só se afastam de você. Comece a enxergar os pecados que você não está lutando e você não está vencendo. Amós traz uma mensagem muito dura. Amós traz uma mensagem muito severa, mas ao mesmo tempo ele está o tempo todo reafirmando que Deus pode salvar, que Deus pode te curar, que Deus pode te libertar. Deus, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está. Em quarto lugar, anuncie a palavra de Deus. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem pecando? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar a sua presa? O leão forte rosna em sua toca se nada caçado? A ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada para apanhar? Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor tenha planejado? Certamente que o Senhor soberano não fará alguma coisa sem antes revelar o seu plano aos seus servos e os profetas. Agora muda. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Anunciem aos líderes da Filístia e aos poderosos do Egito: reúnam-se nas colinas ao redor de Samaria e sejam testemunha do caos e da opressão em Israel. Anuncie a palavra de Deus. Olha o que Amós está dizendo: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos e os seus profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Anunciem. Amós está dizendo que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano para os seus servos. E sabe o que é interessante? Nós estamos aqui domingo após domingo, trazendo a palavra de Deus, trazendo as declarações de Deus para a igreja. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? O que você já mudou do início dessa série até agora? Que pecado você já deixou para trás? Que chave você já virou na sua vida? O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor falou, quem não anunciará? Anunciem o Evangelho de Deus. Jesus Cristo olhou para a tempestade e falou: se aquiete. E ela se aquietou. Jesus Cristo olhou para os demônios e falou: saiam. E eles saíram. E Jesus disse: vão e anunciem o Evangelho a todas as nações. Porque só você está desobedecendo. A natureza obedeceu, os demônios obedeceram,
O que está te faltando para anunciar as boas novas do Evangelho? O que está te faltando para contar o que Cristo fez por você? Como diz em uma música dos Arraiz, contar as boas novas do Evangelho é como cantar a vitória de uma guerra que eu nem precisei ir. A guerra já foi vencida, o sangue já foi derramado, a vitória já foi dada. O que Cristo nos pede é apenas ir e anunciar isso, contar para as pessoas isso. E é muito simples anunciar as boas novas. Começa com a sua própria vida, sendo exemplo, mostrando a transformação que Cristo fez na sua vida. E aí precisa haver uma equação, quem eu era mais Cristo igual a quem eu sou agora. Porque se quem eu era mais Cristo permanece quem eu era antes, não tem Cristo nessa equação. Cristo transforma. Aliás, tudo que nós tocamos tem que ser transformado. Se por onde eu tenho andado eu não tenho gerado transformação, é porque eu tenho caminhado pouco com Cristo. Você pode anunciar o Evangelho de Deus para os seus vizinhos, sendo um bom vizinho, sendo generoso. Fez um churrasco, leva uma carne. Fez um bolo, leva um bolo. Viu o vizinho fazendo alguma coisa, carregando, ajuda. Ainda mais no mundo que a gente está hoje, não precisa de muito para mostrar que nós somos diferentes. No trabalho, seja excelente. Toda semana eu tenho almoçado com um empreendedor diferente e a conversa é a mesma. Cara, faltam pessoas. A gente está disposto a pagar bem. Eu tenho áreas para confiar, mas faltam pessoas. As pessoas não são íntegras. O meu sogro tem empresa e a maior dificuldade dele é conseguir permanecer como funcionário. Porque o funcionário, ele quer só os direitos, ele quer poder faltar tantas vezes sem ser demitido, quer poder atrasar sem ser demitido, e quando for demitido ele quer multa, quer justa causa, quer seguro. Mas sabe qual que é o problema? Muitos desses são cristãos. Cadê os cristãos fazendo a diferença na sociedade, sendo excelentes em tudo que fazem, limpando a própria calçada, mantendo a própria casa organizada, dando a vez o trânsito? Eu já morei no Rio Grande do Sul, São Paulo, Guarulhos, já morei em vários lugares e o pior trânsito que eu já vi é em Belo Horizonte. E eu me envergonho de ser belo-horizontino nessa hora. Se dá certo, parece que a pessoa acelera. Ah, não vai entrar não. Aqui não, a pista é minha. Cadê os cristãos dando a vez? Cadê os cristãos negando a si mesmo em favor do outro? Cadê o cristão amando o outro como ama a si mesmo? Realmente não tem como anunciar o Evangelho se a gente não mudar, se não houver transformação na nossa vida. O problema é que a gente tem preferido o prazer do pecado que o prazer do anunciar. Temos preferido o prazer de satisfazer o meu ego do que o prazer de levar outra pessoa a conhecer a salvação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Só que a gente precisa fazer uma hermenêutica desse texto, entender o que ele está dizendo. Sem santidade ninguém verá a Deus, não quer dizer que se eu não for santo eu não vou ver a Deus, até porque ninguém é santo antes de conhecer a Deus. Mas o que esse texto está dizendo é que se eu não for santo, ninguém verá a Deus através da minha vida. Eu preciso vencer os meus pecados. Eu preciso vencer a mim mesmo todos os dias. Por isso que eu falo que todo mundo é líder, porque todo mundo lidera pelo menos a si mesmo. E você precisa se liderar, se ajustar, mudar o que for necessário,
para que você seja santo e através da sua santidade as pessoas possam conhecer a Deus. Porque eu antes, mais Jesus igual a transformação. E é nessa transformação que eu vou anunciar o Evangelho. De nada adianta você falar sem demonstrar o que Cristo fez na sua vida. Você precisa ser santo para divulgar a mensagem de Deus. Mas isso também não é desculpa para você achar que nunca será suficiente. Ah, Renan, se eu preciso ser santo para anunciar, então já era, porque eu não consigo. Isso é desculpa de quem não quer. Porque o que Cristo está nos convidando é, todos os dias eu vou tentar. E por mais que eu erre, as pessoas vão perceber que eu erro, mas eu levanto e eu tento de novo. Eu caio, mas eu levanto e eu tento de novo. E eu vou poder dizer, olha, vem, pode me seguir, mas cuidado porque ali eu tropecei, passa ali. Vem, mas toma cuidado porque quando eu estava no seu lugar, eu tive dificuldade com o ego, então já tenta vencer. Olha, pode me seguir, mas toma cuidado porque você agora precisa mudar o seu jeito de falar, porque eu também tive essa dificuldade. E percebe que os percalços no caminho são também para me ensinar a como ajudar a outros a chegar no caminho que eu cheguei. Anunciem o Evangelho de Cristo. Ser santo é uma motivação para dia após dia você vencer o pecado e se esforçar a anunciar o Evangelho. E eu oro para que você saia daqui ainda nessa manhã pensando como que eu posso anunciar o Evangelho para pelo menos uma pessoa esse mês. Como eu posso anunciar o Evangelho para o meu vizinho de apartamento? Como eu posso anunciar o Evangelho para o meu colega de trabalho? Como eu posso fazer para conseguir levar uma pessoa para a minha célula? Em quinto lugar, lembrem-se como se faz o certo. Versículo 10, meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. O que Amós está denunciando é que o povo esqueceu de como fazer as coisas certas. Só que Amós não está pregando em uma praça pública. Amós não está dizendo para pessoas que não conhecem a Deus. Olha que incoerente. O que Amós está dizendo é, o povo de Deus, esses que deveriam ser santos, esqueceram como fazer a coisa certa. Deus está dizendo hoje para a igreja, vocês esqueceram como se faz o que é certo. Vocês têm livre acesso às Escrituras. O véu se rasgou, é só fechar os olhos e falar que Cristo te ouve. O Espírito Santo traduz e te responde. E ainda assim vocês estão esquecendo o que é certo. Estão pecando deliberadamente. Estão faltando com integridade. Estão mentindo, roubando, fofocando, desonrando. Nós estamos assim. Hoje dizer que é cristão já não é mais sinônimo de integridade. Meu avô conta que antigamente, você chegava numa barbearia e falava que era cristão, o cara te deixava pagar depois. Só dizer que era cristão não precisava de cartão de crédito, de carnê. A palavra bastava. Mas infelizmente, nós temos estragado, deturpado a palavra cristão. Cristão quer dizer pequeno Cristo. As pessoas da sua família, do seu trabalho, da sua vizinhança, têm visto em você um pequeno Cristo? Ou ao conhecer você, eles até querem se afastar de Cristo? Hoje um cristão fala palavrão. Hoje um cristão mente. Hoje cristão sonega impostos.
Hoje um cristão trai, um cristão está o tempo todo dizendo para os outros que Deus é amor e que nós podemos fazer tudo o que nós queremos. Não é assim. Paulo fala em Coríntios que nós podemos fazer todas as coisas, realmente podemos, mas não é tudo que nos convém. O mesmo Paulo fala que contra o pecado, nós ainda não lutamos a ponto de sangrar. Deus é amor, sim, Ele é a essência do amor. Deus não tem amor, Ele é o amor. Mas Amós está aqui para nos lembrar que Ele também é justiça, e que a justiça traz punição para o seu pecado, porque Deus ama o pecador, mas Deus tem nojo do seu pecado. Em Daniel nós vemos que Daniel e seus amigos, eles eram destaque não só em inteligência, mas em beleza e formosura também. E Daniel e seus amigos foram convocados para fazer um intercâmbio de 3 anos para um rei, e se nesses 3 anos eles fossem bem, eles seriam promovidos e permaneceriam ali com o rei para sempre. Chegando ali na Babilônia, a primeira coisa que fizeram com eles foi mudar o nome, porque essa era a estratégia. Eles tiravam os melhores do meio de Israel, levavam para o Império Babilônico e mudavam a identidade, os costumes, a cultura, para confundir a identidade deles e enfraquecer o exército de Israel. E aí o texto fala que quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, a primeira coisa que fazem é mudar o nome daqueles jovens. Mas interessante que Daniel, ele escolhe não se corromper. Daniel, ele escolhe se separar. Ele escolhe não comer as especiarias do rei. Ele escolhe se portar de maneira diferente. Ele escolhe não se corromper. E Daniel me ensina muito, porque podem mudar o seu nome, podem mudar a sua identidade, podem mudar o lugar que você mora, podem mudar o seu cargo, o seu emprego, o seu salário, podem mexer na sua vida inteira, mas ninguém pode tocar na sua essência. Ninguém pode mexer em você de dentro para fora. E é por isso que a estratégia de Satanás não é tirar ninguém da igreja. A estratégia de Satanás não é fazer você mudar de religião, seria muito difícil para ele. A estratégia de Satanás é te distrair. É fazer com que você permaneça na igreja, mas com o foco deturpado. Um pouquinho só distraído, a ponto de você não perceber o quanto você está saindo da rota. Nós precisamos imediatamente voltar a sermos seres íntegros, a praticar a integridade em tudo. O problema é que a gente não está disposto a desagradar pessoas, a gente não está disposto a desagradar o nosso ego. Eu prefiro desagradar o meu Deus do que ter que gerar um clima chato. Melhor ficar ali de cara vermelha por 2 minutos, 5 minutos, do que ficar de cara amarela para o resto da vida. Em que você tem negociado a sua integridade? Em que você tem deixado de lado o que é certo? Porque Deus está dizendo: o meu povo se esqueceu como se faz o que é certo. Sua integridade é a essência que está dentro de você. E talvez hoje você está chegando à conclusão de: realmente não dá, Renan, realmente é muito difícil para mim. Mas o convite de Cristo não quer dizer a conseguir 100% das vezes, mas a tentar 100% das vezes. É como uma criança que chega para o seu pai e fala: pai, os meus irmãos mais velhos trabalham e eles conseguem comprar um presente de aniversário para o senhor, mas eu sou uma criança e eu não consigo. E o pai fala: tá bom, meu filho, toma aqui meu cartão de crédito, vai lá e compra uma máquina de barbear para mim. O filho vai lá todo feliz com a mãe, passa o cartão do pai, compra a máquina de barbear, volta, no dia do aniversário do pai, entrega.
O pai abre e fala: uau, era isso que eu estava precisando. E a filha diz: eu sei. Mas sabe o que é interessante? A filha queria fazer, mas não conseguia. Mas ela queria fazer. Então o pai revela para a filha não só a vontade, mas o poder. Ele fala o que ele quer fazer e ele capacita. Deus, ele quer te levar a viver uma integridade. Deus quer te levar a viver o que é certo. Basta você dizer: Deus, eu quero. Eu não consigo, mas eu quero, me ajuda. Me ajuda a vencer a mim mesmo. Me ajuda a vencer os meus pecados. Me ajude a crescer dia após dia. E o interessante é que nós vemos que Deus concedeu misericórdia para Daniel. E o texto fala que no fim daqueles 3 anos, Daniel e seus amigos eram os mais sábios, os mais inteligentes, os mais fortes. A escolha de ser íntegro é nossa, mas as consequências disso é de Deus. Eu devo escolher pagar o preço de ser íntegro, mas eu também devo confiar que Deus fará o resto. Deus não falou para Daniel não comer aquele alimento. Já li várias vezes esse texto, tentando entender por que Daniel não comeu. Caramba, Deus não falou não coma. Mas aí eu aprendi que muitas coisas, Deus não vai dizer para fazer ou não fazer, mas Ele nos dá sabedoria e discernimento do Espírito Santo, para saber que há lugares que eu não devo entrar, há pessoas que eu não devo me relacionar, há coisas que eu não devo escutar, há imagens que eu não devo ver, há negócios que eu não devo entrar. Muitas vezes a gente fica esperando que todos nos mostrem que é errado e que implorem para que a gente não faça, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo nos convence, e quando nós escolhemos ser íntegros, independente do preço, Deus não nos abandona, e Ele faz mais do que nós merecíamos. Meu querido, nessa manhã, se lembre como se faz o certo e volte imediatamente. Volte a viver uma vida de integridade. A gente está na virada da metade do ano, dá tempo de terminar o ano bem. Dá tempo de terminar o ano saudável, íntegro, realizado, satisfeito. Em 6º lugar, só buscando a Deus podemos ter vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: buscam-me e vivam. Amós agora está nos sendo como aquele lembrete de algo importante, mas que a gente tinha esquecido. Já viu aquela pessoa que põe 10 lembretes para lembrar de beber água? É algo importante, mas você esquece. Lembrete de reunião. Lembrete de mandar mensagem para alguém. Lembrete de comprar o pão. É importante, mas a gente esquece. Pare de buscar a vida em títulos. Pare de buscar a vida em prazeres. Pare de buscar a vida em bens. Pare de buscar a vida nos outros. Só em Deus podemos ter vida. É isso que Amós está dizendo. Só em Deus encontraremos vida. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Não morra, mas tenha vida abundante. Não morra, mas tenha uma vida de qualidade. Não morra, mas tenha uma vida de desfrute. Não morra, mas tenha uma vida de deleite. É em Deus. O principal versículo da Bíblia está dizendo: é em Deus que nós temos vida. Foi por isso que Ele deu a vida por nós. Sabe por que você tem tanta dificuldade com a segunda-feira? Sabe por que a gente não gosta de segunda-feira? Sabe por que a gente acorda desmotivado para trabalhar? Acorda mais cansado do que foi dormir? Sabe por que você não tem tido vontade e alegria em mais nada? Porque você está buscando vida no lugar errado. Você está buscando vida quando você troca de celular. Está buscando vida quando troca de carro. Está buscando vida quando consegue um apartamento, uma casa maior. Está buscando vida quando é promovido.
Você está buscando vida no lugar errado. Eu sou a água da vida. Todo aquele que dessa água beber nunca mais terá sede, e dele fluirão rios de água viva. Quando você começar a beber todos os dias da água que Jesus Cristo é, você não só vai ficar animado, não só vai ficar alegre, não só vai entender o seu propósito, como do seu interior fluirão vida. Já viu um rio? Onde ele passa, nasce flores. Onde ele passa, nasce plantas. Onde ele passa, animais bebem daquela água. Onde ele passa, ele está gerando vida. É isso que Cristo tem para você. Mas você precisa entender o lugar certo de encontrar a vida, que é nos pés da cruz. É se relacionando com Deus. É vivendo uma vida diária de renovo, todos os dias. Só em Deus você pode encontrar vida. Em sétimo lugar, honre quem te repreende. Como vocês odeiam os juízes honestos, e como detestam os que dizem a verdade. O mundo nos ensina que amigo é aquele que curte nossas fotos, amigo é aquele que sempre te chama para festas o tempo todo, amigo é aquele que só aplaude o que você faz. Mas isso não é amizade, isso é conveniência, isso é se esforçar para puxar o saco, isso é se esforçar para viver bem. Amigo de verdade é aquele que te fala a verdade, é aquele que te repreende, é aquele que em amor te exorta e é aquele que te faz crescer. Honre aquele que tem coragem de te falar o que você precisa melhorar. Honre aquele que chega na sua cara e fala a verdade para o seu bem. Honre aquele que é sincero com você. Honre aquele que te fala os ajustes que você precisa, porque ele te ama tanto. Ele se importa tanto com você, que ele não está se importando com o que você vai pensar dele. Ele não está se importando de você ficar bravo ou chateado com ele. Ele está se importando de ver o seu crescimento, de ver a sua melhora. Honre aquele que te fala na cara o que você precisa melhorar, porque para ele é mais importante o seu crescimento do que a sua admiração. Eu vejo pessoas pulando de uma igreja para outra porque foram exortadas pelo pastor. Pais ficando bravos porque o líder do seu filho exortou ele. Algumas vezes, alguns pais já me procuraram, não se agradando e vindo reclamar o que eu havia dito para o filho deles. Mas eu não ligo, e que bom que eu estou pregando para os pais hoje, eu não ligo, gente. Eu estou fazendo um papel que Deus me deu de ser pastor do seu filho. É o meu papel falar para ele o que ele precisa crescer e melhorar. Pode me procurar, pode reclamar, não ligo. Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Faça você também a sua parte. Ame o seu filho a ponto de não deixar ele como ele é. Ame o seu filho a ponto de não ser coleguinha dele e ficar vivendo para agradar ele em tudo. Seja um pai, uma mãe leal e fiel a Deus, a ponto de todos os dias ensinar o seu filho o que ele precisa melhorar, o que ele precisa crescer. Não para que ele seja um bom filho, mas para que ele se torne um bom pai. Pais e líderes não foram chamados para serem colegas da criança ou do adolescente, que só vai agradar e que nunca vão ter momentos chatos. Sabe aquele clima que fica quando você chama a atenção? Esse clima é necessário. Climas tensos são necessários às vezes. Pais e líderes têm como papel formar homens e mulheres de Deus, e isso requer ajustes, isso requer fechar fios que estão abertos, fechar brechas abertas, requer fogo para afiar. Nós temos que honrar aqueles que estão nos fazendo crescer, porque sem eles nós estaríamos exatamente no mesmo lugar, estagnados, parados. Em oitavo lugar, busquem o bem e fujam do mal. Olha o que Amós diz: busquem o bem, fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará. Como vocês afirmam, odeiam o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais.
Paulo nos representa muito bem quando ele diz que o bem que ele não quer, ele faz, o mal que ele não quer, ele faz, e o bem que ele quer, ele não consegue. O mal que eu não quero, eu acabo cometendo, e o bem que eu tanto quero, esse eu não consigo fazer. Jesus fala para nós resistirmos a Satanás, e ele fugirá de nós. É para resistir a Satanás, não é para flertar com Satanás. Resistir é diferente de flertar. Cristo falou para a gente resistir, e resistindo ele fugiria. O que nós temos feito é flertar com Satanás. A gente está brincando o tempo todo. Hoje eu não vou pecar, hoje eu vou. Hoje eu não vou cair, hoje eu vou. Resistir significa se esforçar contra, não se entregar de forma alguma. Eu vou resistir. Hoje parece que a gente fica dando dicas para Satanás de como nos tentar. Parece que a gente fica esperando que ele coloque uma oportunidade para a gente poder cair. A gente fica flertando. É como eu disse no começo, o pecado está ali, eu vou para lá, eu não vou ficar perguntando até onde eu posso ir sem pecar. Não, é pecado? Ok, eu vou para o outro lado. É para lá que Cristo está, então é para lá que eu vou. O pecado está aqui, então agora eu vou para lá. O diabo só vai resistir a você quando você, o diabo só vai fugir de você quando você resistir a ele. É isso que vai te dar autoridade espiritual, é você resistir. É falar, meu filho, pode me tentar o que for, eu não vou cair. Pode aparecer aqui na minha frente, porque eu já tenho um Deus que morreu na cruz e é para lá que eu estou olhando. Pode aparecer a proposta que for, eu não vou cair, porque eu estou com os meus olhos fitos no autor e consumador da minha fé. Eu estou ocupado, eu tenho algo maior para fazer do que cair nas suas tentações. Em nono lugar, Deus rejeita a sua hipocrisia. Não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Eu não vou ouvir as músicas das suas harpas. Em vez disso, eu quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. O que Deus está dizendo para nós fala para o povo que eu estou cansado dessas ofertas, até de bons valores, mas cheias de hipocrisia, dinheiros levantados com roubo, dinheiros que sonegam impostos, dinheiros desonestos, dinheiros sujos. Eu não quero oferta de quem vive uma vida de hipocrisia. Para de cantar esses louvores vazios. É ruído, é barulho. Antes disso, eu quero um rio inesgotável de justiça. Eu quero que vocês sejam piedosos, misericordiosos uns com os outros. O problema não é a gente chegar aqui, cantar, levantar as mãos e louvar, tendo pecado durante a semana, não. O problema é a gente querer cantar aqui e não mudar aquilo que a gente sabe que está errado. O problema é a gente querer cantar aqui e fazer aquilo que a gente fala para os outros não fazer. O problema é a gente querer louvar a Deus, entregar nossa oferta e falar para o pastor aquilo que ele quer ouvir, mas ter uma vida totalmente contrária. Deus, ele rejeita a sua hipocrisia. Hipocrisia é falar o que você não vive. Hipocrisia é fingir ser quem você não é. Hipocrisia é você pregar e praticar totalmente o contrário. Eu vou até além. Hipocrisia é você saber e continuar fazendo errado. Porque a Bíblia fala que nós seremos julgados por aquilo que a gente conhece. E vocês estão conhecendo, a gente está trazendo a verdade. A Bíblia está aberta. O Espírito Santo está no seu coração. E você tem permanecido no erro. Ainda hoje, peça perdão. Peça a Deus que Ele ajuste o seu coração e que Ele volte os seus olhos para o autor e consumador da sua fé. E que Ele possa te fazer novo.
te lavar com sangue, te purificar e te ensinar. Porque Deus não está olhando para o que você não sabe fazer. O problema é quando a gente acha que sabe fazer e esquece de Deus. Mas quando a gente não sabe o que fazer e confia em Deus, Deus age em nosso meio. Deus nessa manhã quer ouvir a sua oração, dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas eu sou só uma criança. Eu não consigo dar 3 passos e não cair. Papai, eu estou aprendendo a andar. Deus, Ele vai te dar não só o poder para você comprar o que Ele quer, mas também a revelação do que Ele quer. E é nessa caminhada todos os dias que Ele vai te fazendo, que Ele vai te refazendo, que Ele vai te transformando. Como uma criança que chega para o pai e pede dinheiro para dar um presente para o próprio pai, e o pai não dá só o dinheiro, mas fala o que quer. Deus essa manhã quer te falar o que Ele quer, Ele quer te ajudar a conseguir. Em 10º e último lugar, naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi, consertarei os seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei a glória antiga. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para ser minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colher. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei o meu povo exilado de Israel de volta das terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor, o seu Deus. A boa notícia é que depois dessa mensagem dura, Deus, Ele está aqui para te reconstruir. Deus, Ele está aqui para fazer de novo. Deus, Ele está aqui para recomeçar, para colocar em sua vida um vinho tão doce que goteja e você nem precisa espremer as uvas. Deus está aqui para colher as suas lágrimas, para cuidar do seu coração. Deus está aqui de braços abertos para te abraçar, como quando um filho volta da escola. Deus está aqui para te pegar no colo quando um pai pega, quando o filho cai tentando caminhar. Deus está aqui para te dar não só o poder, mas a revelação. Deus está aqui para te reconstruir. Não importa o que a vida fez com você até hoje, não importa os buracos que você tropeçou, não importa o passado, é daqui para frente. O retrovisor do carro é menor que o para-brisa, porque é apenas uma referência. O seu passado é só uma referência de onde você não deve errar mais. O para-brisa é grande porque você tem que olhar para onde você está indo, para onde Deus está te levando, para onde Ele quer te deixar. Permita que Deus reconstrua a sua família. Permita que Deus reconstrua o seu caráter, a sua integridade, a sua história. Não justifique com o passado, é de agora para frente. Feche os seus olhos. É o seu tempo agora. Eu vou deixar você falar com Deus. É o seu momento.
Deus quer te salvar do seu pecado. Deus quer te libertar. Deus quer trazer cura para você. Deus quer te perdoar. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Mas Ele está esperando a sua oração. Ele está dizendo: meu filho, você não imagina o presentão que eu comprei para você. Meu filho, você não imagina para onde nós vamos viajar. Meu filho, você não imagina a casa que nós vamos mudar. Sabe quando um pai quer contar uma novidade muito boa? Sabe quando o pai quer trazer alegria para o filho, quer fazer uma surpresa? É isso que Deus está dizendo nessa manhã, filho. Você está cansado, está sobrecarregado? Vem cá no Pai. Vem cá que o Pai vai cuidar de você. O Pai vai te dar o que você precisa. Fala com o Pai. Qual é a sua oração nessa manhã? Qual é o pecado que você precisa vencer? Qual é o pecado que você tem que deixar para trás? Qual é o pecado que tem trazido condenação para você e para sua família? É hora de colocar um ponto e começar de novo. Um novo parágrafo, uma nova página, uma nova história. Paizinho, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E obrigado pela história de Amós, que há mais de 3.000 anos atrás nos contava aquilo que nós precisamos mudar hoje. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que nos pune a ponto de trazer uma punição vazia, sem propósito, mas o Senhor nos pune em amor, para que a gente cresça e aprenda. Que nessa manhã haja recomeço, que haja restauro, que haja cura, que haja libertação, e que possamos começar um novo semestre, uma vida de integridade, de santidade e de anunciar o Teu Evangelho. Em Teu nome que nós oramos, Te adoramos e Te agradecemos. Amém.